Olá, olá, olá pessoal, boa tarde. Uma live não combinada, sem convite, sem nada, mas senti que deveria entrar agora para conversar um pouco com vocês a esse respeito. Eu tô aqui revisitando alguns materiais meus de treinamento, de material mesmo, né, de estudo. E alguns dias atrás eu até falei sobre a questão de aprendizado, né, como nós aprendemos. Tem muitas pessoas da nossa geração, da nossa idade, que têm muita dificuldade para absorver, né, tanto que quando a gente dá aula para um adulto é totalmente diferente de dar aula para uma criança. A criança ela precisa de repetição, ela precisa até um pouco de decoreba, né? Enfim, ela precisa de algo bem concreto, de fazer muitos exercícios, repetir muitas coisas para ela conseguir absorver. E o adulto ele aprende de uma maneira totalmente diferente. Nós já passamos dessa fase, nós precisamos de outras experiências para poder aprender, para poder aprender. A nossa geração, ela é a geração X, vamos dizer, né, as quarentonas e até os quarentões, enfim, essa geração é a geração X. É uma geração que veio logo depois do Baby Boomers. E ela tá ali, eu digo que a gente tá em cima do muro, porque a gente tem muitas coisas tradicionais dos mais antigos e também já experienciamos a tecnologia, utilizamos da tecnologia e tudo mais. Então nós estamos ali no meio do caminho. E uma coisa que está sendo muito exigida dessa geração, da nossa geração aí dos quarentões, da geração X, é a questão de você aprender inglês, a questão de você também aprender algumas outras coisas que, para uma geração Y, para a geração Z, que nasceu a partir do ano 2000, então o pessoal mais novo, eles absorvem tudo isso muito fácil, muito rápido. Para a nossa geração, não é que é mais difícil, mas que a gente precisa realmente de algum foco, nós precisamos de um ensino formal. Para nós da geração X é um pouco mais difícil o ensino online. A gente gosta do presencial, a gente gosta ali de aprender com as outras pessoas, com as experiências das outras pessoas, enquanto que essa geração de agora, eles encaram numa boa o ensino à distância e tudo mais. Então, falando de aprendizado, eu vou mostrar para vocês aqui, eu até vou pegar o celular, e eu vou mostrar para vocês uma pirâmide, só para vocês terem uma ideia. Essa pirâmide é do ano de 1969, só para vocês terem ideia, né, de quanto tempo já existe essa teoria de como nós aprendemos, como o adulto aprende. Então, voltando à questão das solicitações para a nossa geração. Então, a gente precisa aprender inglês, a gente precisa estar com inglês fluente, tem muitas outras habilidades, conhecimentos que a gente precisa adquirir para se manter aí no mercado, para se manter, né, enfim, não só na nossa função, mas se manter mesmo, de uma maneira geral, mesmo que você não trabalhe fora, que você, né, seja uma dona de casa, se você fica em casa, enfim. De qualquer forma, todo dia nós temos uma oportunidade de aprender algo novo, né, de adquirir um conhecimento. E como que isso acontece para o adulto? Ele acontece diferente do que para as crianças. Então, vou mostrar para vocês aqui uma pirâmide. Vamos ver como que vira aqui. Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Bom, pronto. Então, nós temos aqui uma pirâmide, que é a pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide é o cone do aprendizado, né? Eu coloquei pirâmide do aprendizado, mas é o cone do aprendizado. É uma teoria de Edgar Dale,
E o Edgar Dale fez essa teoria, só para vocês terem ideia, em 1969. Então, o que, que ele diz? Ele diz que depois de 2 semanas, nós vamos lembrar de 10% do que nós lemos, tá vendo aqui? De 20% do que nós ouvimos, de 30% do que nós vemos, de 50% do que nós vemos e ouvimos, de 70% do que nós falamos e de 90% de tudo que nós falamos e fazemos. Então, como que eu posso adquirir conhecimento? Então, quando eu leio, eu adquiro 10% daquele conhecimento, isto é, eu lembro daquele conhecimento, eu lembro daquilo, 10% daquilo que eu li, 20% do que eu ouvi, 30% do que eu vi. Então, juntando tudo isso, né, dá 50%. Então, quando eu assisto um filme, por exemplo, eu estou estimulando esses 3 canais. Então, por isso que eu absorvo 50% do que eu vejo e do que eu ouço. Quando eu participo de uma discussão, isto é, de uma roda de conversa, né? Enfim, quando vai colocar ali algum assunto para discussão em que eu preciso pensar, né, aquele respeito para poder falar, eu absorvo os 70%, porque eu estou sendo ativa naquele aprendizado. Eu estou falando, eu estou verificando se aquilo que realmente eu aprendi, se aquilo que realmente eu absorvi, e no momento que eu falo isso, eu confirmo que realmente eu absorvi. E quando eu experiencio, isto é, eu faço uma simulação, eu participo de uma dinâmica, eu vivencio, eu experiencio, eu adquiro 90%, isto é, depois de 2 semanas eu vou lembrar de 90% daquele aprendizado que foi feito por meio de uma simulação e de uma dinâmica. Então, voltando aqui. Então, vamos pensar, né, nessa questão de aprendizado, né? Vamos pensar na questão de aprendizado. Se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que experienciar aquilo, eu tenho que experimentar, eu tenho que fazer uma simulação daquilo, uma dinâmica. Então, assim, eu quero aprender inglês. Então, eu tenho que logo arrumar alguém para conversar em inglês para entender que ponto que eu tô, o quanto que eu tô aprendendo daquilo. Claro que se você assistir um filme com a legenda em inglês, ele todo em inglês, você vai absorver bastante coisa, 50%. Depois de 2 semanas, você vai absorver 50% daquele conhecimento. Mas para você absorver próximo de 100%, isto é, 90%, segundo o cone aqui do aprendizado do Edgar Dale, você precisa experienciar, vivenciar, participar de uma dinâmica, de uma simulação daquilo. Então, por exemplo, você está numa empresa, então você vai assumir ali uma função nova naquela empresa. Quando você vai fazer um treinamento, de preferência esse treinamento ele tem que ter muito da vida real, muito do seu dia a dia. Então você entrar num sistema, você mexer naquele sistema, então vamos supor, você vai trabalhar em algo que exige lá você mexer num determinado sistema. Então nesse treinamento, procure mexer nesse sistema, procure vivenciar o dia a dia, podendo errar. Então, o mais bacana de treinamento, né, quando a gente fala a questão de aprendizado, quando eu estou aprendendo algo, é a oportunidade de errar. Porque lá eu estou fazendo o quê? Simulações. Eu estou vivenciando algo que é uma cópia da realidade, de onde eu vou efetivamente atuar, só que não é valendo ainda. Então, nesse momento, eu tenho a oportunidade de errar. E falando em erro, né, eu sempre falo isso, né? Atualmente nós temos muita intolerância ao erro, só que só com o erro que a gente aprende.
Por quê? Nós experienciamos, então nós lemos, vimos, ouvimos, participamos de simulação, enfim, de discussão sobre determinado tema, mas quando efetivamente eu vou fazer e falar a respeito daquilo, é que eu vou absorver, e nesse momento eu posso errar. Então, no aprendizado, fique ciente disso. Olha, seja nesse caso, seja como as crianças. As crianças, elas dão a cara a tapa. Elas vão lá, elas se jogam. Não deu certo? Paciência. Às vezes fica chateado, chora um pouco, né, desabafa, mas depois vai lá e tenta de novo. Com a gente também é assim, só que a gente disfarça. A gente disfarça muito bem. Então, quando for aprender alguma coisa, conte que você vai errar. Preveja esse risco. Se for num treinamento, ótimo, melhor ainda, porque aí você já pode errar de uma vez. Então, só recapitulando, pra gente até encerrar aqui esse vídeo, pra gente encerrar aqui a nossa mini live, sem convite, sem nada, em questão de aprendizado, qualquer coisa que eu for aprender, para eu absorver 90% daquele aprendizado, daquele treinamento, daquele curso online, coloque ele em prática. Faça simulações, faça dinâmicas, vivencie aquilo. Tenta ensinar aquilo para uma outra pessoa. Então você aprendeu, vamos falar do inglês de novo, que é uma demanda muito grande. A gente vê aí diversos professores, né, oferecendo o curso de inglês justamente por quê? Porque é uma demanda muito alta. Atualmente, nossa geração precisa aprender. E aí, o que acontece? Você aprendeu lá um conceito, uma palavra, uma frase, né, uma expression. Procure usar isso com as pessoas, procure ensinar para uma outra pessoa, então fale isso para uma outra pessoa. Se você tiver a oportunidade de conversar com algum nativo ou com alguém que mora fora, vai utilizando essas expressões. Olha, eu aprendi isso, assim, que usa, olha, eu estou usando assim. Por quê? Aí você vai estar absorvendo 90%. Depois de 2 semanas, segundo o Cone do aprendizado, né, do Edgar Dale, você vai absorver 90% desse conhecimento. Então, o mais importante é a gente o quê? Lembrar disso mais pra frente, não é verdade? Obrigada por quem entrou, acompanhou e até o próximo vídeo, a próxima live, enfim. Vou entrar aqui para explicar também alguns outros conceitos de aprendizado e espero que esse conteúdo seja legal para você. Obrigada!